Estou chocado. Toda a nossa esperança foi por terra. Quem poderia imaginar tal coisa? Presenciamos sinais, prodígios que ele realizou em nosso meio. Quantas curas, libertação de pessoas possessas. Lembra-se do endemoniado de Gadara? Lembra-se das 2 multiplicações de pães, onde alimentou mais de 5.000 pessoas? E a tempestade, que o poder de sua palavra acalmou a fúria do mar. Tudo passou. E agora? O que nos resta? O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O quê? O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte. A nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu. E o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Preste muita atenção ao que eu vou lhes dizer. Moisés recebeu a revelação do livro da lei. Vocês se lembram de quando Deus criou os primeiros pais e lhes deu uma ordem que eles deveriam guardar? Comerás de todo o fruto que está no jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que comeres, morrerás. Eles comeram, portanto foram amaldiçoados por Deus. Qual foi a maldição com a qual Deus amaldiçoou a serpente? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade entre a mulher e a serpente chegaria ao confronto. A serpente feria o calcanhar do descendente da mulher, e este feria a cabeça da serpente. Fazei uma serpente de metal, põe-na sobre uma haste. Será que todo o mordido que olhar para ela viverá? Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Veja como a palavra se cumpre. O Messias seria erguido no deserto para que todos que olharem para ele sejam salvos. Moisés escreve sobre o pai Abraão. Isaque, filho de Abraão, chamado filho da promessa. Um dia Deus pede a Abraão que fosse a um monte indicado por ele e lá oferecesse Isaque em sacrifício. Com tristeza, Abraão vai ao lugar indicado por Deus e quando está prestes a obedecer, aparece-lhe um anjo. Vocês conhecem o restante da história. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí, dizem, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Muito bem, Cleopas. Vocês notaram que a morte de Isaque foi substituída pela morte do cordeiro? Foi isso que aconteceu. A morte do Messias foi em substituição à morte de todos os que recebem como Senhor. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, e com a lei Deus mandou que ele construísse o tabernáculo e todos os utensílios conforme o modelo que lhe foram mostrados.
Deus estabelece a lei dos holocaustos e desde então, construído o tabernáculo e posteriormente o templo, o sacrifício passa a fazer parte do culto. Vocês sabem o que significa esse sacrifício? Significa exatamente isso. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando Moisés recebe de Deus a ordem de tirar o povo do Egito, vocês se lembram qual foi a ordem dada ao povo para o livramento? Sacrificassem um cordeiro e aspergissem o sangue sobre os umbrais e a verga da porta. Veja a importância do sangue. A casa que não tivesse a marca do sangue na porta seria visitada pela justiça de Deus com a morte dos primogênitos. Cristo é o Cordeiro Pascal. Vocês entenderam? Sim, nós entendemos. Isaías falou sobre ele. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Miqueias também falou. O Deus eterno diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será rei de Israel. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os salmos também falam dele. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Nessas palavras, a crucificação está evidente. Vocês entenderam o que eu lhes disse? Vocês estão chegando ao vosso destino. Eu vou continuar o meu caminho.
Foi muito agradável a tua companhia. Passou tão depressa que nem sentimos o peso da distância. Parece que saímos de Jerusalém neste momento. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Temos uma mesa preparada. Come, descansa e amanhã continuarás o seu caminho. Vou aceitar o vosso convite. É o Senhor! Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Temos que voltar a Jerusalém e transmitir aos nossos o que aconteceu.